querida, boas-vindas. Estou muito feliz que tu esteja aqui e eu então gostaria que tu pudesse se apresentar um pouquinho mais para o grupo, né. Já falei um pouquinho de ti, mas, assim, se tu pudesse se apresentar um pouco mais para o grupo, falar um pouquinho da tua experiência, né, e depois já deixo contigo toda a condução dessa manhã, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, eu sou a Carmen. Primeiro eu quero agradecer a Mirtz pelo convite, né? Fiquei bem feliz, aceitei na hora. E sempre é bom estar aqui, porque foi a escola que eu me formei, né? Que eu fiz praticamente toda a minha trajetória desde que eu iniciei biodança. Eu comecei com a Mirtz, fiz a escola com a Mirtz, fiz grupo muitos anos, né? E eu sou formada em enfermagem e odontologia, então sempre foi uma área essa questão fisiológica sempre me chamou. E quando eu entrei na biodança, uma das coisas assim que eu sempre queria, me chamava atenção, era o que que acontece com as pessoas que elas entram na aula de um jeito e saem de outro. Alguma coisa acontece dentro, né? Neurofisiologicamente, eu queria saber, porque eu sou, na verdade, bem cabeçona, então eu preciso entender as coisas, né? Como que funcionam. E eu ficava fascinada, assim, o que que acontece? Alguma coisa acontece. Que mágica que é essa, né? E aí eu fui estudando, fui atrás, fiz a minha monografia em cima, né, desses aspectos fisiológicos, que agora a minha monografia teria que ser atualizada, porque já era. Eu estava pensando outro dia, eu podia reescrever e fazer tudo diferente, né? Porque agora eu já sei que mudou, né? Então, assim, eu sempre procuro me atualizar, né? Ir atrás e tal. Então, e desde o início a Mirtz me convidou para dar as primeiras maratonas de aspectos fisiológicos, foi na escola da Frater. Eu dei praticamente, nem sei quantos, né? Desde o início sempre. Então, assim, é um assunto que eu gosto, que me fascina muito como que a gente funciona e como que a metodologia da biodança realmente ela muda a gente fisiologicamente, muda tudo por dentro, né? Então, assim, como que essa metodologia, por isso que eu tô aqui, porque é uma metodologia que funciona, é uma metodologia potentíssima. A gente não tem ideia do que a gente tem nas mãos. A gente não, às vezes a gente não se dá conta, assim, do quão potente e do instrumento que a gente tem na mão. Então, isso faz com que eu sempre continue a estudar e atrás, e eu acredito na biodança. Eu acredito. Então, é isso. E não sei se... antes de passar os slides, não sei se querem saber mais alguma coisa. Eu quero começar lendo uma coisa para vocês. Pode ser? Pode Eu ser. vou começar a introdução aos aspectos fisiológicos, falando de um jeito um pouquinho mais poético do que eu vou falar depois, em termos, né, em termos mais um pouco, digamos assim, científicos, mais assim. Então, o sentir a vida, o sentir-se vivo, revela a corporeidade vivente, a identidade, expressão da vida feita singularidade. A corporeidade é a identidade presença, fonte de sensações, expressão, linguagem e vínculo. É o ser que está aqui, é visibilidade e subjetividade, concretude e reflexividade. É presença capaz de transitar por lugares, como pela memória e pela imaginação, pelo passado e pelo futuro, porém sempre aqui, visivelmente aqui, nesse presente eterno. O coração pulsa e assim continuará.
E nessa pulsação, o sentir sente, o olhar olha, o tocar toca, o caminhar caminha, o abraço abraça. Enfim, o ser está aqui inteiramente vivo, em sua concretude e visibilidade íntimas, da própria subjetividade plena de pele e respiração. A corporeidade vivida revela imediatamente a profunda integração entre sensibilidade, sentidos, emoções, sentimentos, linguagem, pensamento e da própria consciência. Ser sensível em um mundo sensível. Ser por inteiro. Isso aqui é do livro Educação Biocêntrica, Ciência e Arte, e quem é o início do capítulo sobre corporeidade vivida que o César Wagner escreveu. Então, para mim, parece que diz tudo a respeito. É isso. É lindo mesmo. Eu não resisto cada vez que eu começo aspectos fisiológicos. Aí eu tenho que ler isso, porque é muito bonito, né? É uma tradução mais, como é que eles, como eu vou dizer, poética, né? Então, tá. Vamos começar? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu estudei, né? E o que eu sei. E vou sempre fazer um link, vou explicar e vou fazer um link com a biodança. Sempre faço um link com a biodança, que eu acho que é esse o objetivo, né? Carmen, eu não sei se tu prefere assim trabalhar com eles fazendo perguntas para ti, ou tu prefere falar e depois abrir para perguntas? Como é que tu prefere ir falando? Porque daí eu deixo uma combinação com o pessoal. Olha, se quiserem fazer alguma pergunta que acham importante, assim, no momento, podem fazer. Tá, daí eu vou pedir que daí quem tiver afim, levanta a mãozinha do aplicativo e daí eu chamo. Hum, Quando tu faz uma pausinha, eu digo, Carmen, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, tá? Para não tá, te interromperem, levanta a mãozinha do aplicativo e assim que der eu aviso, tá isso. bom? Porque às vezes eu tô seguindo um pensamento, se Isso, me isso, cortar, eu me perco. isso, para não te interromperem, exatamente, tá? Tá, Daí eu te tá. aviso quando tem uma mãozinha levantada, tá bom? Sim, tá bom. Então eu vou fazer esse Vamos lá, quietinho aqui. vê se tu consegue. Acho que sim. Tá Consegui. indo. Foi, Deixa eu diminuir perfeito, aqui, senão perfeito. tirar tirar os vídeos aqui. Então, vamos lá. Ué, por que não vai? Vai. Deixa eu ver. Isso. Então, vou começar com a definição de biodança do Rolando Toro, né? Uma definição onde ele fala exatamente nessa questão do nosso corpo, né? Biodança é um sistema de aceleração de processos de integração a nível celular, imunológico, metabólico, neuroendócrino, cortical e existencial, mediante a vivência induzida em ambiente enriquecido pela música, pela dança, pelo contato, pela carícia e a presença do grupo. O ambiente enriquecido é um conjunto de estímulos coerentes que repetem-se e produzem os efeitos orgânicos e de transformação existencial. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje de manhã e hoje de tarde. Não tem como abarcar tudo, porque é muita coisa. Então, a pergunta é: o que que acontece quando nós fazemos biodança? Então, eu vou falar agora de manhã, eu vou introduzir o sistema nervoso,
Vou falar sobre neuroplasticidade e vou falar sobre biodança, emoções. As emoções relacionadas com o Damasio, né? E de tarde eu vou falar sobre neurônios espelho. Então, o sistema nervoso, ele junto com o sistema endócrino, ele é que controla e ele provê a maioria das funções do nosso corpo, né? Então, ele recebe literalmente informações a partir de diferentes órgãos sensoriais, depois ele integra para determinar a resposta que vai ser dada pelo corpo. Então, ele é dividido em sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, né? Que são os nervos, as terminações nervosas e os gânglios. Ele começa dos lados, sistema nervoso autônomo, ele é periférico. Então, ele começa dos lados da coluna, dos dois lados, e vai se espalhando por todo o corpo. A gente tem terminações nervosas até na ponta dos dedos, né? Então, o encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Então, o córtex, a gente sabe que ele é dividido em dois hemisférios cerebrais e ele é unido pelo corpo caloso, que é ele que faz a ponte e a comunicação entre os dois lados. Então, cada hemisfério ele é dividido em 4 lobos, né? Então, ali o verde, o menorzinho, é o occipital, o azul é o parietal, o cor de laranja, que eu coloquei amarelo, é o temporal e o vermelho é o frontal. Então, o occipital, que é o verdinho, ele é importante para que a gente elabore as informações visuais, visoespaciais, né? E o lobo parietal, ele está conectado, a gente vai ver muito isso na parte das emoções e depois nos neurônios espelho, os lobos parietais, porque a gente tem dois, né, um de cada lado. Ele está muito conectado com as sensações somáticas, sensações corporais, com a formação de um esquema da própria imagem do corpo e com a representação das relações que existem entre o próprio esquema corporal e o espaço extrapessoal que circunda, né? E nessa área aí foram identificados os neurônios espelho. Então, a gente tem representado no lobo parietal, tem uma área que se chama somatosensorial, a gente tem representado todo o nosso corpo e onde a gente tem a gente tem a sensação, né? A gente tem, na verdade, um mapa cartográfico do nosso estado corporal, das nossas sensações nessa área do córtex. São as áreas que sentem o nosso corpo. Quando a gente é ativada por qualquer estímulo, a gente sente corporalmente as emoções e as sensações ali. Por exemplo, quando a gente toca na pele, a gente consegue identificar o tipo de toque, né? Se é bom, se é ruim, se é dolorido, se é afetivo, se não é, a gente sente ali. Depois a gente tem os lobos temporais, né? Que são o cor de laranja ali. Ele tem relação com o ouvido e a visão. E ele tem com algumas estruturas dele mais profundas, ele se liga com o hipocampo e o núcleo da amígdala. Então, ele está envolvido com aspectos da aprendizagem, da memória e do comportamento emocional. Isso a gente vai ver também quando eu falar sobre as áreas emocionais, sobre a emoção, né? Que hoje em dia a gente já sabe que além do sistema límbico, a gente tem todo
várias áreas do córtex envolvidas na emoção. E depois o lobo frontal, que é o vermelho, né? Que ele está também conectado com as sensações somáticas e também com a formação de um esquema da própria imagem do corpo. E também foi identificado os neurônios espelho no, nos lobos. Opa, estou falando. Desculpe, falei errado. Ah, não, os lobos frontais são eles que fazem a programação das ações e do controle dos movimentos. Eu pensei, mas somatosensorial é no parietal, não é no frontal, desculpa. Então, o que que acontece com os lobos frontais? Eles permitem, eles que modulam o nosso comportamento e fazem que a gente planifique as nossas ações. A gente toma, ele ajuda a gente a tomar as decisões e essa capacidade, ela é denominada de função executiva. Então, ali também foi identificado áreas com neurônios espelho. Então, a biodança e a especialização hemisférica, ela envolve, sobretudo, o hemisfério direito, né? O não verbal, o corpo, através do corpo e através da música. Porque o hemisfério direito, ele é profundamente conectado com o sistema límbico e ele está envolvido no manejo com estresse e as alterações emocionais. Então, assim, toda essa parte do corpo, de sensação somática que eu falei, ela é mais forte do lado direito, porque o lado direito, ele tem mais ligações profundas com o sistema límbico. E eu queria falar. E ele é não verbal, né? Porque na biodança, a vivência, a gente não fala, a gente sente, né? E através da música, a música através da melodia, né? E através do tom da música, da melodia, do ritmo, a gente acessa mais o hemisfério direito. Na verdade, a música, o lado direito, como é que é? Tu esqueci a palavra. É mais a melodia, tá? Ele interpreta, digamos assim, mais a melodia e o lado esquerdo é o ritmo. Daí, através do corpo caloso, que faz a ligação entre os dois hemisférios, a gente consegue ouvir, né, a melodia, sentir a melodia e o ritmo ao mesmo tempo. Então, a estrutura do sistema nervoso. Então, ele é composto por neurônios, né? Todo mundo já sabe, mas sempre é bom lembrar. Então, eles recebem, eles transmitem, eles elaboram e eles memorizam as informações. Então, eles são formados assim, eles têm um corpo, né? E eles têm no corpo do neurônio, ali no corpo do neurônio, a gente tem os dendritos. Eu não sei se eu botar. Tá aparecendo a minha seta? Sim, Carmen, está aparecendo certo. É, porque daí eu posso mostrar. Isso. Fica melhor, né? Cadê ela? Aqui, ó. Então, ele tem dendritos, né? Dendritos significa pequenos arbustos. E eles são os prolongamentos, né? Que saem do corpo com muitas ramificações. E através dos dendritos é que cada neurônio ele recebe as informações que chegam através dos outros neurônios.
Então, ah, as informações, elas chegam pelos dendritos, passam pelo axônio. Esse aqui é um axônio. Eles têm vários dendritos, né? Várias ramificações, mas só tem um axônio e o axônio ele é bem longo. Só que na ponta do axônio não significa que ele tenha uma saída só, ele tem várias ramificações também. E essas ramificações do axônio transmitem as informações para os outros, para os dendritos. E o axônio, ele que é chamado de fibra nervosa, né? E ele tem um revestimento, que a gente chama constituído de gordura, né? Que se é chamado de bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela protege o axônio, ela protege e faz com que o estímulo nervoso ele passe com mais velocidade, o impulso nervoso, com mais eficiência e mais velocidade, porque essa camada ela é um isolante. Então, isso faz com que a informação seja ultra rápida dos sinais elétricos. A gente tem outras células no sistema, no cérebro, né? Que são, hoje em dia, a gente já sabe que elas são tão importantes quanto os neurônios, quase tão importantes assim. Até uns anos atrás, se pensava que elas se serviam só para sustentar o sistema, o tecido nervoso. Mas hoje em dia já se sabe que, além disso, elas envolvem, elas interferem nas sinapses, né, que eu vou falar depois, e elas também, algumas patologias que eles estão estudando do sistema nervoso, não é o neurônio que é o problema, mas sim as células neurogliais, algumas doenças degenerativas e algumas dores crônicas podem estar ligadas a essas células. Então, eles têm três funções. Eles têm a função metabólica, tem a função de defesa e tem a função de regeneração do tecido nervoso. Então, eles são divididos em três, né? Então, essa fotinho que está aí é do microscópio eletrônico e é um astrócito, né? Então, o astrócito, é uma célula excitável, ela recebe e transmite um impulso nervoso como os neurônios. E elas são as células que fazem o abastecimento nutritivo dos neurônios e elas também modulam a sinapse. Depois eu vou mostrar no outro slide. E daí tem a micróglia, que é outro tipo de célula neuroglial, que elas são os elementos principais do sistema imunitário do cérebro, e do sistema imunológico do cérebro, e elas são da mesma natureza que os macrófagos do nosso sistema imunológico no corpo, que são os elementos que eles limpam o cérebro, né, dos invasores, das células que estão invadindo ali. Eles são nossos protetores, nosso sistema imunológico do cérebro. E daí tem os oligodendrócitos, que são aqueles que produzem a mielina. Então, as células nervosas, elas estão ligadas, né? Se comunicam através de 1 milhão de milhares, bilhares de contatos. Então, essas ligações, elas se chamam sinapses. E a sinapse, ela ocorre no espaço que existe entre os neurônios, chamado de espaço
intersináptico. Tem espaço, eles não são grudadinhos uns nos outros. Né? Então, eles têm a comunicação entre os neurônios, ela é elétrica, passa uma corrente elétrica, e ela é química através da liberação dos neurotransmissores. Né? Então, é uma comunicação eletroquímica. Então, ela se alterna, ela é elétrica e química, elétrica e química, certo? Então, assim, uma coisa importante. Atualmente, é mais claro, né, que os astrócitos são uma parte importante na transmissão nervosa. Então, muitas vezes, existe uma sinapse A3, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um neurônio, mas aqui tem um outro neurônio que não consegue conversar com esse neurônio. Então, o astrócito, ele pega essa informação e leva até o outro neurônio. Ele faz uma ponte entre um neurônio e o outro. Né? Então, ele faz parte das sinapses também. E uma das coisas importantes, ele abastece, né? Ele é que nutre o nosso cérebro, ele passa a substância dos capilares, né? Dos vasos capilares, ele se liga nos vasos, e ele passa também para os neurônios as substâncias, né? Proteínas, tudo que é necessário para o funcionamento do neurônio. Então, assim, ó, essa sinapse A3, ela é muito difundida no cérebro, sobretudo nas áreas como o hipocampo, na memória, que o hipocampo é o nosso local de memória, né, de longo prazo. Do hipotálamo também acontece essa sinapse A3. E no sistema do estresse, também, lá onde é o sistema do estresse, no locus coruleus, ela também é difundida. Então, na verdade, o astrócito, ele envolve a sinapse. Então, ele envolve o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. O pré-sináptico até o pós. Então, na fenda sináptica, acontece, é liberadas as substâncias químicas chamadas neurotransmissores, e os quais eles permitem a propagação dos impulsos elétricos de um neurônio para o outro. Então, os neurotransmissores são moléculas químicas que transmitem o impulso nervoso, e um neurônio ele pode alojar diversos neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles se originam, o lugar de origem deles é lá no tronco encefálico, ali em vários núcleos, e depois eles vão se projetando difusamente para todo o cérebro, né? Então, assim, quando o neurônio recebe um impulso nervoso, ele vai ativar, porque os neurotransmissores, eles ficam dentro dessas, digamos, cápsulas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da serotonina. Quando ele recebe um impulso de liberar a serotonina, ele abre a cápsula e a serotonina cai dentro da fenda sináptica, né? Então, assim, o neurônio pós-sináptico, ele tem várias, digamos, chaves, vários receptores. E uma coisa importante, assim, ó, cada neurotransmissor tem o seu receptor, né? Então, a serotonina tem receptores de serotonina. Se ela cair e quiser entrar no receptor de ocitocina, ela não vai conseguir,
porque foi descoberto que cada neurotransmissor tem a sua chavezinha, faz o clique e abre, né? Então, assim, quando ele encontra a sua chave, né? É como se o neurotransmissor fosse a chave e o receptor a fechadura. Quando tu acha a fechadura certa, tu abre e tu passa. Senão, tu fica na fenda sináptica e vai ser recapturado, né? E volta ali pro neurotransmissor. E assim acontece com todos os neurotransmissores. Então, os neurônios, eles têm várias características, né? A principal é que eles se comunicam entre si, e a outra é que que foi descoberto, né, já faz um tempo, que eles têm o que a gente chama de plasticidade neuronal, que é o que eu vou falar depois. Eles se regeneram, eles criam novas sinapses, novas ligações, e em alguns locais já se foi visto que o nascimento de novos neurônios, né? Eles crescem, né? Então, eles se comunicam entre si e essa comunicação, eles formam redes neurais e daí essas redes neurais vão se comunicando uma com a outra. Deixa eu ver aqui. Então, eles formam redes neurais, né, no nosso cérebro e essas redes neurais, elas se ativam quando a contribuição a gente precisa para fazer alguma coisa. Essas redes neurais, elas se ativam, né? Quando a gente caminha, quando a gente lê, quando a gente escreve, quando a gente olha, reconhece um objeto, quando a gente come, tudo que a gente faz, a gente vai ativando essas redes neurais. E entre elas, elas se comunicam entre si, né? Elas é, é dinâmico, é muito rápido e é super, super complexo. Eu sempre digo que neurofisiologia, o nosso corpo, né? Nós, seres humanos, assim como a gente é feito, nós não somos complicados, nós somos complexos, né? Então, é complexo, mas é simples ao mesmo tempo e eu acho fascinante. Então, para mim, é isso aí. Então, as redes neurais, elas podem ser muito amplas. Eu posso usar várias redes neurais. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, vocês agora estão vendo os slides, mas eu estou falando, estou usando uma rede neural, eu estou olhando e interpretando o que eu estou lendo, eu estou lendo, estou interpretando o que eu estou lendo, estou falando para vocês, estou mexendo minhas mãos, porque eu falo com as mãos, então, eu estou ativando muitas redes neurais, né? Então, e elas se coordenam entre si, elas se integram, né? Eu não estou falando descoordenadamente e nem me movendo descoordenadamente, né? Então, elas se integram entre si e se comunicam. Então, as redes neurais, em biodança, a gente ativa nas áreas parietais, a gente ativa essas redes através do corpo, né? Do corpo que se move no espaço, através das sensações, aqui, ó, somáticas, e também dos neurônios espelhos que foram encontrados nessa área. No lobo temporal, aqui, através da música, no lobo frontal, através do movimento e dos neurônios espelho, e a ínsula, ela uma região
do córtex, muito, muito profunda. Quando a gente vê as figuras, né, do cérebro, geralmente a gente não enxerga ela, porque aqui, entre o lobo frontal, tá? E o lobo, temporal, tem um sulco, ela faz uma involução assim para dentro. Tem um sulco chamado, sulco de Silvius, tá? E aqui eles foram, ele foi aberto, tipo, como se fosse aberto, afastado, e daí a gente enxerga a ínsula aqui embaixo. Então, assim, a ínsula tá quase assim, não sei se ainda, se já está ou não, sendo considerada como o quinto lobo, né? Porque nós temos quatro. Mas, assim, ela já foi. Como é que já foi pesquisada, a gente vai ver isso um pouco mais agora, mais tarde, na questão emocional, que ela está envolvida nas emoções, ela está envolvida na questão de sentir, né? Sentir as emoções, porque ali a gente tem uma cartografia dos nossos órgãos viscerais e motores ali. Assim como a gente tem aqui na área somatosensorial, né, o nosso corpo onde a gente sente, aqui também a gente sente as vísceras. Por exemplo, assim, quando a gente está com fome, aquela sensação de fome, parece que no estômago a gente sente ali a ínsula que nos avisa que a gente está com fome, tem uma ligação. Na verdade, o nosso cérebro, a gente explica separado, certo? Mas é tudo junto, né? No nosso cérebro, o nosso cérebro contém o nosso corpo todo. É como se a gente pudesse, porque a gente tem, né, o pescoço e tal, mas é como se o cérebro tivesse dentro do nosso corpo e o corpo tivesse dentro do nosso cérebro. Então, e também outras redes neurais que a gente ativa no sistema, né, na biodança, a gente ativa o sistema límbico, né? Eu trago esses três componentes, né? O hipotálamo, a amígdala e o giro do símbolo, pelos aspectos emocionais, né? O sistema límbico, ele é considerado, né, o sistema das emoções, o primeiro, e por causa que ele tem o hipotálamo, a amígdala e o giro do símbolo. Na verdade, ele tem vários componentes, né? O córtex, ele tem um córtex aqui na volta que não está aparecendo. Ele tem o hipocampo, que é o hipocampo, as memórias do hipocampo são as memórias explícitas, tá? As que a gente recorda. E são memórias de longo prazo. E por isso que eu não coloquei aqui. Eu coloquei o giro do símbolo, porque o giro do símbolo, ele é, ele é um local provável que ele armazene as memórias emocionais. Então, ele é um mediador e modulador. Ele está envolvido na aprendizagem emocional. Ele tem muitas ligações com os núcleos do tálamo, né? E com o córtex, e ele modula as respostas afetivas. Então, uma lesão no giro do símbolo, ele provoca uma falta de motivação, uma falta de iniciativa. Então, a amígdala, eu vi, hipotálamo, vou falar no hipotálamo primeiro. O hipotálamo, então,
ele é o quartel-general, eu chamo de quartel-general do sistema límbico, né? Porque ele que controla o sistema límbico. E ele tem via de mão dupla, né? Ele vai para baixo, em direção ao tronco encefálico e ao sistema nervoso autônomo, e ele tem vias para cima, com o tálamo, o córtex limbo, a glândula hipófise e com todo o cérebro. Então, ele tem comunicação de mão dupla com quase todos os níveis do sistema límbico e é uma das vias de saída motora mais importante. Isso aí. Então, deixa eu ver. E outra coisa importante, ele é assim, ó, gente. Ele representa 1% da massa cerebral. E ele controla a maioria das funções endócrinas e vegetativas do corpo, né? Então, ele controla a pressão arterial, temperatura do corpo, regulação do nível de água do corpo, por exemplo, quando a gente sente sede, quando a gente precisa fazer xixi, eliminar, né? E controla os hormônios do crescimento, as glândulas adrenais. E ele tem quando estimula o hipotálamo, ele tem efeitos profundos no comportamento emocional dos seres humanos. Então, é isso aí, vamos ver. Amígdala. Então, a amígdala, ela tem conexões bidirecionais abundantes com o hipotálamo, ela faz ligação do hipotálamo com o córtex, então ela também é mediadora das respostas emocionais, ela tem ligações com o cíngulo, hipocampo e as áreas frontais. Vocês guardem isso, porque isso aí tem a ver com as emoções também. Então, ela faz uma ligação das respostas emocionais com o contexto externo. Então, ela é fundamental para a aprendizagem do condicionamento ao contexto. O que isso significa? Da associação do ambiente à recompensa. Por exemplo, ela media as respostas emocionais com os estímulos visuais complexos através do reconhecimento emocional. E ela é muito importante para o conhecimento do ambiente social que a gente vive. Por exemplo, ela ajuda no reconhecimento emocional das expressões faciais. E isso é essencial para a gente se mover no ambiente que a gente está, né? Então, quando eu chego num ambiente novo, ela me ajuda, junto com o córtex frontal, ela me ajuda a avaliar se eu posso chegar, se eu estou em casa, ou se eu preciso me ficar assim, me cuidando, até onde eu posso ir, né? E ela é fundamental para a mediação das respostas inatas ou aprendida. Quem estudou muito a amígdala foi o Ledoux, né? E ele estudou o condicionamento ele estudou o medo, né? A amígdala e o medo. E, por exemplo, assim, ó, quando tu retira a amígdala, né, nas pesquisas, ou a amígdala não está funcionando bem, se tu retira, ela elimina o medo, seja o medo aprendido ou o medo inato. Tu perde o medo. Acho que é isso. Vamos ver o próximo. Gente, tá. Eu vou falar então agora, eu vou falar da neuroplasticidade e depois eu vou entrar de novo no sistema límbico, mas como eu já falei um pouco, eu vou passar meio batido depois, porque senão eu não vou conseguir falar tudo. Neuroplasticidade. Então, na biodança,
a gente integra as nossas experiências corporais no sistema nervoso central, né? E elas produzem a vivência, emoção, sentimentos e modificações corporais, graças à plasticidade neuronal. Modificações comportamentais, né? Tu falou corporais. Falei corporais? Aham. Comportamentais, desculpa. A gente muda de comportamento, né? O que que acontece na biodança? Que a gente sai de um jeito, que a gente anda do jeito e sai do outro, né? Obrigada. Então, a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro tem de se modificar através das experiências vividas. Então, antes da gente nascer, a gente já tem no nosso cérebro redes neurais formadas, né, que a gente precisa para sobreviver, e redes neurais em potencial, que elas necessitam serem ativadas, que elas não, digamos assim, elas estão em potencial, elas estão ali, mas elas precisam ser ativadas elas não estão assim, ó, prontas, elas precisam ser ativadas para começar a se desenvolver, né? Então, as redes neurais que cada indivíduo ele ativa e ele utiliza, elas são continuamente modificáveis, modificadas através das experiências que a gente tem um, que a gente tem na vida, né? Que a gente vive desde quando a gente fala, quando a gente nasce, né? Eu assisti uma palestra de uma neurocientista chamada Suzana Herculano Auzel, e ela falou assim: quando a gente nasce, a gente nasce com o cérebro não está pronto, mas a gente nasce aberto para ser o que a gente quiser na vida, dependendo de como a gente é estimulado. Então, eu me lembrei muito da biodança, porque nas protovivências, né, tu nasce, tu tem aquelas vivencinhas lá, e tu vai se formando lá, e ali tu vai ativando para tu ser, eu não sei se eu me expliquei bem, é ali que tu vai começar essa ativação. Né? Então, às vezes, assim, e a biodança é importante porque ela tem a metodologia, através da música e da vivência, ela acessa lá, aquelas memórias que estão lá, aquelas experiências que estão lá, e ela consegue resgatar e transformar. Então, assim, ó, e ela tá ligada à aprendizagem, né? E uma coisa importante é que para que um novo circuito neural, né, que está ali, que está uma rede potencial, que foi pouco ou que ele nunca foi utilizado, para que ele se ative, é necessário que se repita o mesmo estímulo muitas vezes, né, até que o novo caminho esteja pronto, né? Por exemplo, porque depois, quando o caminho já está fixado, cada vez que esse estímulo ativar, a resposta vem mais rápida e automaticamente. Então, assim, por exemplo, mudança de comportamento. Então, quando a gente tem uma atitude ou um comportamento muito antigo em relação a alguma situação e a gente quer mudar, a gente leva algum tempo até conseguir, né, realmente transformar. Por exemplo, no início, às vezes quando a gente é estimulado, a gente dá uma resposta antiga, mas aos poucos a gente consegue modificar essa resposta. Então, para o novo caminho, para a gente abrir este novo caminho, a gente tem que percorrer várias vezes em busca de novas atitudes e comportamentos para que possa ser fixado.
com pouca chance de retornar ao antigo. Isso acontece tanto com as coisas que a gente quer mudar, quanto com as coisas novas que a gente quer experienciar. Quando eu falo isso, eu me lembro daquelas três mudanças que acontecem na biodança, né? Agora eu não me lembro o nome, que quanto tempo tu precisa para ter as mudanças, quanto tempo tu precisa para tu chegar modificar a resposta e sem chance de tu retornar ao caminho antigo. A biodança é um processo por causa disso. Hã? As três modificações existenciais, tu diz? De onde eu Isso. vivo, com quem eu vivo, o que eu faço. Seria isso? É, e eu falo daquelas mudanças que a gente por exemplo, assim, superficial, digamos assim. Eu começo a biodança, eu começo a enxergar as coisas de um outro jeito. E daí até eu chegar, eu quero mudar um comportamento, então eu preciso de um certo tempo para chegar lá. Eu esqueci o nome mesmo. Mas enfim, é isso. Quanto tempo que eu preciso, né? Cada um tem seu tempo de mudança. Então, Aham. para mim chegar até lá é um tempo, por isso que a biodança é um processo, por isso que a biodança a gente precisa fazer e a gente precisa repetir, repetir, repetir. Ai, que saco, caminhada de novo. Ai, que saco. Tem que repetir se a gente quer mudar. A gente tem que repetir, tem que fazer, tem que repetir até até que um dia a gente não tem, às vezes, quando faz biodança, chega numa hora que a gente, opa, eu não faço mais isso. Eu fazia, eu tinha um certo tipo de comportamento e agora eu vejo que eu não faço mais isso. Eu mudei, né? Quando a gente faz biodança, muitas vezes a gente entra porque a gente quer mudar alguma coisa na vida, né? A gente quer melhorar. E aí a gente vai se trabalhando, vai indo, vai sendo estimulada. E quando eu vejo, eu já não faço mais. Então eu já fixei esse novo comportamento. Seria transtase. Isso a gente é a transtase. Exatamente. Não é legal? Eu acho muito fantástico. Só fazer assim, ó, que um exemplo assim, né? Que as crianças, elas são um belo exemplo assim para gente de como da capacidade de experienciar algo novo, né? Então as crianças elas querem repetir quando elas de pequenininho, elas querem repetir a novidade muitas vezes, até que essa nova experiência ela fica bastante conhecida, né? E depois elas aprendem isso. Então, elas respondem com muita espontaneidade a novos estímulos, porque elas estão começando a aprender a se relacionar com o mundo e com as pessoas. E muitas vezes a gente perde isso, infelizmente. Durante a vida a gente vai perdendo isso, né? Então, características da neuroplasticidade. Ela aumenta o número de sítios sinápticos, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui aumentou os dendritos, né? Ela fortalece, isso aí são tudo fotos de microscópios eletrônicos, tá, gente? Ela fortalece a sinapse já existente, as modificações das respostas químicas, elétricas, moleculares modifica, ela reorganiza as conexões dentro e entre as áreas cerebrais, conforme a gente vai. Por isso que a gente fala que num minuto a gente é de um jeito, no outro minuto a gente não é mais, porque a gente está em constante transformação e movimento. Então, a plasticidade estrutural, ela tem uma mudança no tecido, né? No tecido cerebral, né? Então, pode acontecer a neurogênese, que eles falam em neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, sinaptogênese, nascimento de novas sinapses,
aumenta os dendritos e a extensão dos processos do axônio também aumenta. Eu sempre coloco a foto da Rita Levi Montalcini, porque ela foi uma neurocientista, né, já faleceu, e ela descobriu, né, ela pesquisou e descobriu um dos fatores de crescimento dos neurônios, e por isso ela recebeu um prêmio Nobel de Medicina, eu não me lembro em que ano. E o fator de crescimento é uma sigla que agora eu não estou me lembrando. Então, ela diz que o cérebro, se a gente cultiva ele, funciona, se a gente deixa ele de lado, ele vai para, né, vai para pensão, se aposenta, né, e fica mais, assim, fica mais fraquinho, né? Então, que a plasticidade é formidável, e por isso ela diz que é necessário continuar a pensar. Eu digo, é necessário continuar a viver, a sentir, a se emocionar, né? Então, não é só pensar, mas, então, assim, eu gosto muito dela, porque a vida dela também não foi fácil, e ela foi uma pessoa sensacional. Então, ela é uma das minhas neurocientistas que eu gosto muito. Então, como se expressa a experiência? Através da reorganização dos mapas, né, das redes neurais, seja para os sistemas sensoriais, como para o sistema motor também. E a reorganização dos neurônios, no sistema nervoso, ele se dá através da plasticidade, né? Da ativação das conexões já existentes e criação de novas conexões. Então, em biodança, as modificações podem tornar-se estáveis graças à repetição. A gente vai reaprender, né? E para reaprender, a gente precisa repetir. Sincronicidade do estímulo, né? Que é o ambiente enriquecido, que é a música, que é o grupo, né? Que é a vivência e o valor emocional dos estímulos é super importante. Por isso que a biodança funciona tão bem. Porque quando eu falo em valor emocional, eu não estou falando só em emoções, eu estou falando emoções e também na afetividade. Faz toda a diferença na biodança, que a gente trabalha, entre aspas, com essa questão. A gente trabalha em grupo, nas relações, e a gente trabalha as emoções, a gente trabalha os sentimentos, a gente trabalha a afetividade, ela faz toda a diferença. Se a gente for pensar também na nossa vida, né, quando a gente era criança e ia para a escola, se a gente pensa numa matéria, né, ou num professor, a gente lembra, a gente se estimulava para estudar, como assim? Com que tipo de professor, né? Aquele professor que era mais criativo, que era não era tão rígido, que olhava, né? Que olha para o aluno, que se comunica com o aluno, que estimula com o aluno, né? Então, assim, ou é aquele que chega e faz tudo na decoreba, que não tem uma relação afetiva com os alunos, né? Então, a gente lembra, vocês podem se lembrar qual é o professor que eu me lembro e qual é a matéria que eu mais gostava de estudar, e que se eu for pensar, até hoje eu me lembro. Aí, vê se tem alguma relação com essa questão da afetividade, com a questão emocional do aprendizado, da aprendizagem. Muito bem. Eu vejo que eu estou bem perdida aqui. Emoções. Então, ah, hoje a gente sabe que as emoções, o sistema neurofisiológico envolvido com as emoções,
Hoje em dia, a gente já sabe que é o sistema límbico, né? Aquele sistema profundo que está lá abaixo do córtex subcortical, né? Que eu já falei no hipotálamo, na amígdala, no núcleo, o núcleo anterior do tálamo é onde o tálamo é esse, parece um, a gente tem dois, tá? Parece os ovinhos aqui. E eles são os nossos, eu chamo de antenas parabólicas. É o tálamo que recebe os estímulos, né? E ele que transmite pro hipotálamo, e o hipotálamo vai redistribuindo, vai na amígdala, depois eu vou explicar um pouquinho. E a amígdala, hipocampo, né? Hipocampo tá aqui, ó. A amígdala tá aqui, o hipotálamo tá aqui. Então, a gente sabe, né, que hoje em dia as áreas neurofisiológicas, então, é o sistema límbico e, opa, volta. E atualmente a gente sabe que além do sistema límbico, né, que é o tálamo, a amígdala, giro do símbolo, o hipocampo e o hipotálamo, a gente tem nos na área cortical, a gente tem as áreas sensoriais primárias, né, incluindo as parietais, e aqui é o lobo frontal, aqui é o lobo, a gente chama de pré-frontal, tá? Aqui também tem áreas somatosensoriais, certo? Tem neurônios espelho, por isso que a gente está incluída nas emoções. E aqui também, nas áreas frontais, também estão envolvidas, porque foi encontrado neurônios espelho, e ali na região do lobo frontal, a emoção, ela é sentida através da imaginação, a gente ativa imagens mentais, recordações de memórias e ativação dos neurônios espelho. E elas contêm ali nas áreas frontais, ali onde eu coloquei, os neurônios espelhos da sociabilização. E esses neurônios, eles fazem a ligação do córtex com a ínsula. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa. É isso. E, deixa eu ver. Aqui, as áreas as sensoriais, tá? Dos lobos parietais, elas, sobretudo no hemisfério direito, que eu acho que eu já falei, né? Elas, ela contém as informações relativas às modificações corporais induzidas pela emoção que a gente viveu, que a gente vive, né? Ou viveu. Ela faz essa ligação, ela informa essas modificações do teu corpo que foi induzida pela emoção que tu viveu. Então, as modificações do próprio corpo, elas são importantes para chegar à consciência das emoções, para tu chegar no sentimento. Então, quando tu reativa essa memória emocional corporal, ela pode induzir uma cascata de emoções. Então, eu queria fazer uma proposta para vocês, para a gente depois continuar. Então, eu gostaria agora, eu não sei se eu tiro esse para a gente conversar, para mim poder ver vocês também. Isso, tira a apresentação para a gente poder se ver daí. É, porque depois eu continuo. Isso. Tu pode. Isso. Isso Share aí. screening, ok. Ok. Então, Eu vou a pausar um pouquinho proposta. para tu fazer a proposta, que eu acho que Oi? é uma coisa. A teoria, né, dentro da tua proposta, eu vou pausar um pouco ou tu quer que grave também a parte. Não, eu acho que não precisa gravar, Tá. porque Então eu é vou coisa. pausar. Ah, é que ele não tá no modo.
Saiu do módulo de Slide. compartilhar, deixa eu ver aqui. Não, tá aberto para tu compartilhar. Entrou ou não? Não, Uhum. Peraí, vou entrar aqui de novo. Share screen. isso. Lá embaixo, daí deixa a apresentação aberta e clica em cima Ah, que a e diz apresentação compartilhar. é que a apresentação não está aberta. Eu não sei por que que ela fechou. Danadinha. Agora acho que vai, peraí. Tá, daí seleciona ela e bota compartilhar. Tem que selecionar ela e coloca Tá. compartilhar. Não, mas daí ela entra. Peraí. É que eu finalizei. Agora não sei onde é que eu entro. Ah, Jesus. Se quiser, eu posso abrir por aqui também, cara. É que eu termino a apresentação. Eu vou abrir de novo, então. Só um Isso. pouquinho. É, abro de novo, que eu não sei o que que eu fiz. Vamos ver. Agora vamos ver. Entrou. Vamos ver se entra. Não entra. Não tá entrando. Deixa eu tentar eu fazer do meu aqui. Só um pouquinho, deixa eu achar teu arquivo. É, não entra, não sei por quê. Ver se eu Ela consigo, então. fica. Ah, Não sei se é porque eu finalizei a apresentação, não sei. vamos ver se eu consigo. Tá. Tem alguma coisa que tu não. Porque tá aberto para compartilhar, mas não sei. Sim. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou conseguir daqui. Oi? Ui, Então, deixa eu ver agora, deixa eu ir lá onde tu tinha parado, né? Deixa eu ver eu aqui. parei, eu não me lembro qual. Slide, eu acho que Vamos foi ver aqui. mais um pouquinho. Esse aqui, emoções, sistema límbico. Sistema límbico. Aqui é a proposta. Agora o próximo. Tá. Então, quando ele fez essa pesquisa, então ele descobriu que a ínsula ela tinha sido ativada tanto na alegria quanto na tristeza. Então, para ele foi uma surpresa, né? E ele pensou que poderia ter alguma relação também com os neurônios espelho, né? Então, por isso que ela está incluída hoje em dia na questão emocional. Ela é córtex, mas ela é, para vocês verem como é profundo que o córtex, aqui, eu acho que aqui, ó, ela fica aqui dentro, assim. Ele tem uma circunvolução, entendeu? Ele não é fechado. Pode passar a próxima. Isso. Então, o processo emocional, ele se inicia através de estímulos, né? Que pode ser visual, pode ser auditivo, verbal e não verbal. Não verbal seria a música, né? Pode ser também a modulação da voz, do jeito que eu falo, né? Pode ser tátil, através do toque, somestésico, através do corpo, olfativo, gustativo, imaginativo e através das memórias. A gente fez um processo emocional aqui hoje. Eu fiz um estímulo para vocês acessarem a memória emocional. Pode passar outro? Então, esse estímulo ele percorre diversas estradas, né? Então, assim, ele pode ir do tálamo, porque o tálamo é o primeiro que recebe o estímulo, ele pode, dependendo do estímulo, ele vai direto à amígdala,
né? Ou ele pode mais lentamente, ele vai para as áreas sensoriais, né? Do neocórtex e depois para a amígdala, que foi o que aconteceu agora. Vocês chamaram as memórias, né? E ativaram o córtex sensorial de vocês e foi para a amígdala. E das áreas de memória de longo prazo também, para a amígdala. E do córtex frontal para a amígdala. Então, assim, ó, esse processo emocional todo, ele também compreende os estímulos internos, que é o que a gente fez agora, que foi uma memória, a gente ativou a memória explícita. Explícita é a memória que vocês recordam, né? Que vocês se lembram. Mas ele ativa também as memórias implícitas, aquelas memórias que a gente não lembra e que muitas vezes a gente tem acesso a esse tipo de memória na biodança. A gente resgata esse tipo de memória, a gente faz uma vivência e muitas vezes vem aquela memória que a gente nem se lembrava mais, né? Então, ela pode ser por a via mais, vias menos diretas, né? Que vão para esse córtex, para as áreas somatossensitivas da memória corporal. E também a gente ativa áreas frontais. E todas elas chegam na amígdala, né? A amígdala que recebe todas essas informações relativas aos eventos externos, mas também os eventos internos, né? E ela que induzem, né, a partir da própria amígdala os processos emocionais. Então, a gente sabe que os processos emocionais, eles não são somente estímulos externos, mas os internos também pode, a memória e a imaginação também pode evocar as emoções. Que nem esqueci o nome da moça que falou que o nosso cérebro não sabe, né? Porque se a gente tivesse uma área cerebral para cada coisa, para a memória, né, para o que é presente e passado, a gente teria que ter um cérebro muito grande, né? Então, várias áreas elas funcionam tanto porque eu estou vivendo agora, quando eu recordar, entendeu? Não sei se eu me expliquei bem, mas é isso aí. Pode passar, Miss. Então, da amígdala, quando todas essas informações chegam na amígdala, ela ela ativa os sinais, né, que dão lugar às emoções, e daí ela se comunica com o hipotálamo, né, onde a gente vai ter as respostas endócrinas e outras respostas. Ela vai nos neurotransmissores, né, ela vai direto aos músculos do olhar, né, e das articulações, e também ela ativa sinais viscerais. Então, da amígdala parte todas essas informações que provocam as modificações corporais, todas essas modificações corporais que dão início às emoções. Pode passar? Então, dentro da neurociências, né, o feedback que a gente tem das emoções, o que que significa? Que o corpo modificado, né, pelas emoções, ele envia informações ao sistema nervoso e assim a gente consegue chegar a ter consciência das modificações corporais e a gente dá um nome às emoções, que em neurociência se chama de sentimento. Pode passar? Então, vou fazer uma relação da biodança com o Antônio Damasio, que é um neurocientista, né, um cientista que estudou muito essa questão, fez muita pesquisa, né, sobre as emoções e é um dos digamos, pioneiros nessa área. Sei que tem muitos outros cientistas que estudam, mas para a biodança, quando eu fiz o curso de aprofundamento de neurociências e biodança com a Analisa, ela usou para essa parte emocional
para a parte de consciência, tudo. Ela usou as teorias do Damásio, né? E naquela época o Rolando ainda vivia, então ela conversou sobre isso com ele, então por isso que eu uso o Damásio, porque foi o link que ela fez com a biodança e foi aprovado pelo Rolando Toro. Pode passar. Então, emoções e sentimentos na neurociências. Então, ele diz que as emoções é o estado do nosso corpo, ele diz que é pré-verbal e inconsciente, e os sentimentos é a emoção nominada, é quando a gente dá um nome a essa emoção. E isso tudo, gente, é muito rápido, não é assim. Ai, eu recebi um estímulo, meu corpo reagiu e eu acho que eu estou sentindo tristeza. Não, é tudo muito junto, é milésimos de segundo. A gente separa para explicar, certo? Pode passar. Então, as emoções, elas são programas de ações complexas e automáticas feitas no corpo, né? São as expressões, as emoções, elas são as nossas expressões faciais, a nossa postura corporal, a nossa modificação visceral e do nosso meio interno. A gente tem modificações nas nossas células. A gente sente primeiro as células e depois a gente descreve ou nomina o que a gente sentiu. Portanto, elas são modificações corpóreas, são muito complexas. Pode passar. Então, o Damásio, ele classifica as emoções em três. Ele classifica as emoções de emoções de fundo, que são as emoções reveladas, né, pelo nosso movimento. Quando eu falo mímica, eu não falo aquela mímica, como é que eu vou dizer? Que é só movimento, ela não é uma mímica caricata, tá? Ela é uma mímica do que eu estou sentindo, né? É como está meu corpo, como está meu movimento, como está meu rosto. Quando eu olho para essas pessoas, né? Para essas fotos aí, eu sei que a pessoa está triste, que ela não está fingindo. Quando eu falo de mímica, não tem fingimento. É uma emoção. E da comunicação paraverbal. Então, essas emoções, ele diz que é o estado do nosso ser, do nosso corpo, que a gente responde assim: Ah, como é que tu tá te sentindo? Aí a gente responde, a gente para e responde: Ah, como é que eu tô me sentindo? Ah, eu tô me sentindo bem. Não sei, hoje eu não tô muito legal. Às vezes, quando a gente fala, hoje eu não tô muito legal, a gente até mexe um pouco o corpo, assim, como se a gente pudesse estar se, não sei, não é equilibrando, mas se a gente se percebe, a gente faz movimentos, né? Então ele diz que elas são nem muito positivas, nem demasiado, nem muito negativas, mas elas podem ser agradáveis ou desagradáveis, né? Então, ele diz que muito provavelmente a gente passa com mais frequência no longo da vida com essa sensação, com a emoção de fundo, né? E ele diz que essa sensação de fundo, ela corresponde ao estado do corpo que ocorre entre uma emoção mais forte e outra. Então, elas estão relacionadas com o nosso estado de humor, né? Bom humor, mau humor. Então, assim, a gente poderia falar que seria o nosso, dentro da biodança, o nosso humor endógeno, né? Endógeno, dentro, como é que estão nossas células.
né? E a gente poderia, como que a gente poderia melhorar isso, esse humor endógeno dentro da biodança através de vivências positivas, que vão modificando essas sensações, né, internas, esse estado corporal. E por causa da vivência positiva, a gente, com a vivência positiva da biodança, a gente aumenta a força, a potência do nosso inconsciente vital, das nossas células. A gente aumenta essa potência e essa força. Então, uma emoção de fundo, né, que ela é positiva, ela melhora a nossa autoestima e melhora a nossa imagem corporal, diferente do fundo, diferente das emoções de fundo negativas. Pode passar, amigos. E daí ele classifica as emoções, a segunda classificação dele são as emoções primárias, que ele fala, que são mudanças do estado do corpo que ativam os circuitos do sistema límbico, que são as emoções inatas ou as pré-organizadas. Elas ativam principalmente os circuitos do sistema límbico, principalmente da amígdala. Então, as emoções primárias são aquelas que vêm primeiro quando a gente pensa em emoção e a gente vai falar de emoção, são aquelas que aparecem primeiro. Medo, raiva, alegria, eu botei nojo e tristeza. Então, esse tipo de emoção, ele está mais presente nas crianças pequenas. Eu coloquei essa figura porque eu achei na internet e eu achei interessante desse filme, né, que eu não me lembro o nome, mas eu vi, que a criança, a menina começa com essas emoções e depois ela vai, conforme ela vai crescendo, sendo estimulada, ela vai desenvolvendo as outras emoções que eu vou falar agora, que seriam as emoções secundárias ou sociais. Ela vai aumentando o vocabulário dela, né, de emoções. Pode trocar? Então, as emoções secundárias ou sociais, elas compreendem a compaixão, constrangimento, ciúme, inveja, vergonha, sentimento de culpa, orgulho, a gratidão, a admiração, indignação, isso divertidamente, e o desprezo. E são exemplos, tá? Então, as emoções secundárias ou sociais, elas têm um caminho mais longo. Ela passa pelo córtex e ela é modulada de acordo com nossas experiências e ela está relacionada com o contexto, certo? Então, essa rede neural que funciona nas emoções secundárias, ela é ampliada, a gente vai ampliando e ela requer a intervenção dos córtices pré-frontal e somatosensorial. Então, quando a gente fala em emoções secundárias e aprendizagem emocional, a gente né, se baseia na biodança sobre as protovivências positivas, que são inatas, e favorece a memorização de representações né, no cérebro que ativam emoções positivas. Então, através da biodança, quando a gente dá estímulos positivos, a gente considera que a biodança pode ser um reforço
e um enriquecimento formidável das emoções secundárias positivas, onde a memória assume um papel fundamental para alcançar uma modulação emocional sempre mais ampla. Então, assim, as emoções secundárias e os sentimentos, eles estão na base do comportamento social e ele fala dos marcadores somáticos, só que eu não vou falar hoje sobre marcadores somáticos, que não vai dar tempo. Mas é outra teoria do Damasio sobre as emoções. Os marcadores somáticos são marcador, né, que marca, somático no corpo. Então, resumidamente, tudo o que tu viveu, tudo o que tu experienciou na tua vida, fica marcado no teu corpo, no teu cérebro, e quando tu revive, né, uma situação semelhante, tu vai acessar esses marcadores e tu vai ter uma reação, uma resposta como tu tinha antes, né? E aí a gente pensa, a biodança, se for um estímulo negativo, né, para tu dar a mesma resposta, a biodança, ela te estimula positivamente para tu transformar essa resposta, para tu não ir lá de novo nessa situação parecida ou similar e ter aquela resposta que tu não quer ter mais. É mais ou menos isso. Pode passar, Mirtes? Então, para Damásio, os sentimentos são sensores mentais para monitorar o interior do organismo e eles são testemunhas dos processos vitais cultivados no seu desenvolvimento. É como se eles fossem as nossas sentinelas. Então, eles são as manifestações mentais do equilíbrio e da harmonia, como da desarmonia e da dissonância. Então, assim, ó, tu sentia a emoção em conexão com aquilo que te estimulou, né, te suscitou essa emoção, tu te dá conta da ligação entre o teu estado emocional do corpo e a situação, leva ao sentimento. E daí ele diz que esta experiência é consciente das modificações corporais, que daí corresponde à imagem mental. Então, o sentimento é a consciência das emoções. E isso permite com que a gente flexibilize a resposta em relação à nossa história, das nossas interações com o ambiente. Então, tem um livro dele, se vocês se interessarem, depois eu mando bibliografia, que se chama Em Busca de Spinoza, né? É um livro que ele trata, várias coisas que eu trouxe, ele trata ali. E eu penso que não é muito difícil para quem não tem, não é da área, assim. Ele diz que as emoções são públicas, porque elas se exibem no teatro do corpo, tu não tem como controlar, parece, e elas precedem os sentimentos. Ele diz que as emoções são públicas, exibem-se no teatro do corpo. E os sentimentos são percepções dos mapas cerebrais do corpo. Então, para ele, é mental. E a origem da percepção, né, que a origem do sentimento é o corpo. Deixa eu ver. Já falei. Pode passar a próxima. Carmen, a gente tem 5 minutinhos. Se Oh, eu quiser. sei, eu meio que corri assim. Eu achei que eu ia falar mais rápido, mas eu falei devagar, mas enfim. Tranquilo. Tá. Em síntese, né, para ter um sentimento das emoções, é necessário tu ter um sistema nervoso. O sistema nervoso tem que ser capaz de produzir mapas dos estados do corpo e depois transformar as configurações neurais destes mapas em configurações mentais.
Vocês vejam como é complicado. Complicado não, retira essa palavra. Complexo. Então, eu acho que é isso. Vou ver. Eu acho que eu vou deixar por aí, porque senão eu acho que é isso.